Eu não tenho qualificação nenhuma para fazer pregação religiosa, nem para converter os infiéis, etc. O meu campo não é esse, meu filho. O meu campo é o da educação do intelecto. E o intelecto é a coisa básica, inclusive para a atividade religiosa. Por quê? Porque aquilo que você crê depende daquilo que você entende, meu filho. Tá certo? Quer dizer, você não pense que o simples fato, tá certo, de você subscrever certos artigos de fé torna você um cristão. Não torna de maneira alguma. Tá certo? Porque o cristianismo seu, ele vai estar em duas coisas. Ele vai estar no conteúdo dos seus pensamentos efetivos, aqueles pensamentos que você tem por dentro, e vai estar na substância das suas ações reais. Ora, se você tem pouca consciência de si, tá certo? Se a sua vida mental é apenas uma superfície, uma tela de superfície, tá certo? Em cima de uma confusão inconsciente, medonha que tem dentro de você, porque se você vive só na superficialidade, no falatório, e não tem ideia das camadas mais profundas da sua personalidade, você não sabe o que você está fazendo. E você não sabe nem quais são os seus pecados. Você não se conhece. Sem o autoconhecimento não existe cristianismo. Por quê? Existe no cristianismo um sacramento que se chama confissão. Como é que você pode confessar se você não sabe o que você fez, e não sabe o que você pensou, e não sabe qual foi a sua intenção? Como é que você pode confessar se todo o conteúdo dos seus pensamentos é só falatório ouvido e não tem nenhum aprofundamento na realidade da sua alma? Tá certo? Então isso quer dizer o seguinte: se você não tiver educação para isso, você não vai ser cristão coisíssima nenhuma, você vai pensar que é. Pode ser até que Deus, na sua infinita misericórdia, aceite esse seu simulacro de devoção, porque diz, coitado, você é uma besta mesmo, mas não entende nada, então vamos botar ele pelo menos, a gente, né, mete o nego aqui no purgatório um tempo para ver se ele melhora, tá entendendo? Mas garanto para você que no purgatório o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que estudar para ver se você adquire um pouco de consciência. A inteligência é a capacidade que o ser humano tem de captar a verdade. Você não pode captar nenhuma verdade sobre a sociedade humana, sobre a história, ou mesmo sobre as ciências, tá certo? Se você não é capaz de captar a sua própria verdade. E a sua própria verdade se traduz na narrativa que você faz dos fatos internos e externos da sua vida para você mesmo e para o próprio Deus. Por que para o próprio Deus? Porque Deus é o observador onisciente que não permite que você se engane. Quando a Bíblia diz assim, aquela expressão, Abraão caminhava diante de Deus. O que quer dizer que Abraão caminhava diante de Deus? Quer dizer que Abraão estava consciente de que Deus sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, e que Deus sabia mais sobre ele do que ele mesmo. Portanto, na medida em que ele se abrisse para Deus, ele não ia mostrar para Deus só aquilo que ele sabia de si mesmo, mas aquilo que o próprio Deus estava lhe revelando dele mesmo nessa mesma hora. Quer dizer, quando você conta a sua vida para Deus, Deus conta para você muito mais sobre você mesmo do que você poderia contar para ele. Então, a sinceridade e, portanto, a confissão é a técnica do aprendizado, é a técnica fundamental da filosofia. Isto aí você aprende não só no cristianismo, você aprende com Sócrates também. Então, fazer da prática da sinceridade interior a base da autoeducação, esta era a norma central é a norma central do seminário de filosofia. Eu não estou interessado em ajudar pessoas a progredir dentro de uma profissão decadente, estúpida e corruptora. Eu estou interessado em fazer pessoas e não dar qualificação profissional. Qualificação profissional, meu filho, você trabalha em qualquer coisa, você arruma um emprego no posto de gasolina, vai ser comerciante, como foi o Roberto Salles ou o Graciliano Ramos, até quase os 50 anos. Quer dizer, se eles podiam ter uma profissão humilde, ser grandes intelectuais, grandes artistas como foram, por que você não pode também? Por que você logo precisa brilhar, ser professor, doutor, de PhD, etc., seja no Brasil ou seja no exterior? Eu não vou, vamos dizer, dar o melhor de mim, aquilo que eu juntei, criei, tá certo? E aprendi durante 30 ou 40 anos, para ajudar moleque a subir na vida. Isso aí é carreirismo barato. Tá certo? Então, vamos dizer, o que nós precisamos neste seminário, tá certo? São pessoas que têm uma noção da altíssima missão da vida intelectual. Entendem que ela é nada mais, nada menos do que apostolado leigo. Tá certo? Ela parte da atividade cristã, parte integrante, e muitas vezes uma parte muito mais importante do que esses padres e pastores estão desempenhando aí. Agora,
Não é porque eu não estou falando em linguagem de Bíblia, não é porque eu não estou falando em linguagem religiosa, que a minha atividade não é apostolado. É apostolado sim, meus filhos. E vocês têm que entender isso. Tá certo? Frequentemente, mais importante e mais vital do que você ficar rezando na igreja, tá certo? E juntando dinheiro para a coleta da igreja. Eu sei o seguinte, quando você vai e dá dinheiro para o pastor, você acha que você está contribuindo para a causa de Deus. Agora, se você vem aqui e paga uma mensalidade deste curso, ou faz uma contribuição qualquer, você diz o quê? Estou ajudando o Olavo. Ajudando o Olavo é a mãe. Vamos parar com esta brincadeira. Isso é de uma incompreensão absolutamente vergonhosa. Tá certo? Eu não preciso da sua ajuda não, meu filho. Eu escrevo meus artigos, eu ganho meu dinheiro como profissional de imprensa e não preciso da sua ajuda. O que é preciso é juntar força, juntar pessoas e recursos para ampliar este trabalho, para que isso possa exercer o seu papel benéfico, a sua influência benéfica sobre a maior extensão que nós possamos alcançar. Tá certo? A salvação deste país depende muito mais desta atividade, tá certo, do que da atividade formalmente religiosa que muitos estão desempenhando. Porque toda esta atividade, se não for calçada, tá certo, no desenvolvimento da verdadeira consciência pessoal, tá certo, a qual só se desenvolve com muito esforço intelectual, ela vai ser nada. Tá certo? Então, é por isso que eu estou lhes passando esta mensagem. Eu aqui, tá certo? Eu não estou aqui para ajudar a menininha a subir na vida e nem para divertir filhinho de burguês. A minha proposta é para pessoas que têm o espírito missionário e que queiram dar a sua vida para esta missão, que é tão importante quanto a de socorrer os doentes ou pregar a letra do Evangelho. Porque aqui nós estamos fazendo algo mais do que pregar a letra. Frequentemente nós não nos referimos ao Evangelho aqui. Frequentemente nós usamos uma linguagem que não parece nada com a da religião. Só que é o seguinte, aqui nós estamos praticando a arte da verdadeira descoberta de si e da verdadeira confissão. Este é o espírito da filosofia e, sobretudo, da filosofia cristã. Tá certo? E sem isto, você não é absolutamente nada. Se vocês querem se inspirar, leiam os pensamentos de Pascal e as Confissões de Santo Agostinho. São livros básicos da filosofia. Porque, note bem, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Bom, você nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, nem na sua essência. Você tem algumas qualidades divinas. Mas a primeira dessas qualidades é que Deus é a verdade. Aquele que não tem amor à verdade, não tem amor nenhum a Deus. Mas nós amamos a verdade, mas nós não a conhecemos. Então, o amor à verdade não é o amor a uma crença pronta. Não é o amor a certas frases que você acha que são verdadeiras, nem mesmo frases da Bíblia. O amor à verdade é a busca da verdade e a abertura do coração para aceitar a verdade tal e como ela se apresenta. Isso é uma disciplina de vida. Muitas vezes, esta disciplina, que é muitíssimo exigente, ela pode coexistir na pessoa com os piores defeitos de personalidade. Tá certo? Mas, aos poucos, ela mesma vai irradiando para o restante da personalidade e a pessoa vai melhorando. Eu tenho centenas de alunos que disseram a mim, são depoimentos, de como eles foram melhorando em todos os setores da vida. Vão se tornando mais honestos, mais consistentes, mais sinceros para com eles mesmos e com os outros. Tá certo? Ou seja, o método que eu uso aqui, ele funciona, tá entendendo?